Opa, como é que vocês estão? Meus bandidos, tudo bom com vocês? Essa aqui é uma continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Prota finalmente acabou a investigação e está voltando para o seu labirinto mais uma vez. Nos muros da fortaleza do labirinto de Naga, no portão do norte, o Quintus dizendo que tem uma emboscada. Todo mundo em sua posição, preparem-se para o ataque. A Dominique já vem chegando perguntando como está a situação. O Quintus fala que uma grande força está invadindo o território. Eles estão chegando pelo labirinto em uma velocidade tremenda. E a Dominique perguntando se está dizendo que ninguém notou até ele chegar aqui. E por que o pessoal do posto de vigilância que eles criaram não viu isso? O Quintus diz que vendo que não teve aviso, acha que todos os ratos foram eliminados. A Dominique fala que a Rick Sasha está no local de construção do túnel e o barão está ausente no momento. Mas eles não precisam ficar preocupados. O Uther fala que já destruíram 2 labirintos que estavam no 9º andar. Além disso, ele conseguiu fazer com que ele, o grande rei da gula, se tornasse um aliado. Eles estão em bons termos. Se todo mundo trabalhar junto, podem derrotar qualquer um que vier até aqui. Já faz 3 semanas desde que ele deixou de ser um tirano em sua posição. Tem certeza que os subordinados deles estão perdendo a paciência de tanto ficar esperando. Vai derrotar os inimigos enquanto todo mundo fica assistindo. O Quintus fala que julgando pelo monte de energia, aquilo deve ser um nobre. Pra ser mais exato, se parece até mesmo com um conde. Pode ser aquele golem de aço de novo, mas não teve nenhuma vibração no solo, deve ser outra pessoa. Nesse momento, quando Uther escuta sobre o nobre, diz que acabou de lembrar que seus subordinados não estão aqui. É melhor ele voltar pro labirinto da gula e trazer ajuda. Mas o Prota já pega ele pelo cabelo, falando que não tão rápido. Nesse momento, o Uther já se desespera e começa a ficar chutando, pisando e batendo. Todo mundo já fica surpreso vendo aquela merda. E o ratinho vem chegando só agora, dizendo que tem um problema. O barão está aqui. Mas tudo que vai vendo é o Uther com o pé bem na cara do Prota. Pouco tempo se passa e vão conversar depois. Vão cumprimentando o grande proprietário do labirinto Naga. E o Prota aqui com a cara machucada depois de levar um chute. Começa a chamar o Uther, perguntando quantos glutões ele tem agora mesmo. O Uther fala que por volta de uns 8.000, planejava ficar fora por uns dias. Um pouco menos de 1.000 morrem todos os dias enquanto ele está aqui fora. Mas ele é incrível, a cabeça de uma besta normal teria voado com aquele chute. E o Prota perguntando se ele quer puxar saco. Ainda bem que ele estava praticando manipulação de mana e estava com ela ao redor do seu corpo. Sente como se sua cabeça tivesse sido atropelada por um caminhão de 18 toneladas. A Dominique diz que faz 3 semanas e alguns dias desde que ele saiu para patrulhar o labirinto. Isso pode ser considerado um bom tempo, mas ela pode sentir uma incrível força vindo do seu corpo. Pensou até mesmo que era o Anactus chegando aqui. O Prota pergunta se foi por isso que estava tendo toda aquela confusão. É certo que eles se prepararam para uma invasão, então não precisam de desculpa. Ele acabou ganhando esse poder no abismo. Não sabe se dizer ganhar é a palavra certa. Isso é algo que ele já tinha, só não sabia como usar aquilo. Pergunta como está o labirinto enquanto ele estava fora. A Dominique diz que vai contar tudo. Como ele ordenou antes da partida, expandir um labirinto ao redor das barrancadas. A criada Dominique compartilha o mapa do labirinto. Eles ainda têm o mesmo número de tropas, mas a quantidade máxima aumentou em 4 vezes. O Prota diz que não pretende aumentar as forças ainda. Há o problema do custo de manutenção. A Dominique diz que acha que seria bom construir outras instalações, já que conseguiram um pouco de espaço extra. O Quintus tem guardado o portão norte, enquanto a Angela e o Balzac têm vigiado o sul. A Angela fala que agora mesmo o Balzac está no portão sul por conta própria, e ela está procurando pela Ion. Prota fala que ela colocou um mercenário no labirinto para vigiar o portão, deve ter algum outro motivo. A Angela fala que sim, tem um outro motivo, mas vai resolver depois.
A Dominique continua a sua explicação, dizendo que a construção do túnel do subsolo pelos ratos chifrudos está indo bem, está na metade do caminho para a conclusão, graças a Rick e Sasha, e estão desviando dos outros labirintos. A construção do túnel subterrâneo que vai ligar todo o labirinto Naga ao labirinto da Gula, ao labirinto da ruína do dragão da inundação. Tudo está ficando completo. Evitaram todos os labirintos que estão na proximidade. Também evitaram a parte central do deserto árido devido ao risco de desabamento. Ficaram distantes da região do pântano pelo mesmo motivo. Terminaram as preparações para a construção nas planícies e na floresta do sonho. Prota fala que se lembra que pegaram cerca de 200 ratos chifrudos dos dragões. Pergunta se isso é o suficiente para criar todos os túneis. A Dominique fala que foi 176 e teve uma pequena mudança no número de indivíduos. Por causa do estoque de comida e a segurança, o número deles aumentou em 12 vezes. Tem em torno de 2.000 ratos chifrudos agora. 40% são adultos, 40% são adolescentes e 20% são muito jovens para trabalhar. 70% dos ratos chifrudos, excluindo as crianças, e os cuidadores estão em atividade vigiando as torres. Tem um lago e outro na planície também. A Rick e Sasha vinha treinando um certo grupo para serem especializados em caça. Eles têm conseguido comida caçando nas grandes planícies e na floresta dos sonhos. Prota fala que parece que os outros donos do labirinto, isso vai parecer como se os ratos chifrudos formassem uma própria força por todo o nono andar após serem libertados do rei do dragão da inundação. Eles são uma presa natural que vive escondida no túnel. Ninguém imaginaria que eles fazem parte do labirinto Naga. Vai permitir que os túneis embaixo das grandes planícies dos sonhos continuem, mas não se aproximem demais do labirinto dos viajantes e do labirinto dos sonhos. Sejam discretos sobre tudo o que está acontecendo. Os ratos cresceram muito. Acima disso, eles acasalam bem rápido e morrem rápido. Isso significa que vai ter ratos que vão aceitar tudo, sem saber o que aconteceu quando eram da parte do rei do dragão da inundação. A lealdade deles vai diminuir dias após dias. Os postos avançados podem se tornar seus próprios novos labirintos. A Dominique fala que isso é um absurdo. O Prota fala que é apenas uma possibilidade. Pergunta quem está liderando os ratos chifrudos. A primeira geração dos ratos chifrudos, o Bino, Twitch e o Sneak. Vai visitá-los em breve. Fala para manter onde eles estão no momento. A Dominique fala que fora isso tem tudo sido bem pacífico. Prota fala que vai ver. Faltam 4 dias até a conferência da mesa redonda. Supondo que conseguiram conquistar todos os donos do labirinto, há muito que ele precisa preparar, então vai ter que subir a superfície por alguns dias. Espera que ainda haja pelo menos um mês até a guerra estourar. A Angela pergunta se é verdade que um nobre vai realmente atacar aqui. O Prota fala que é uma suposição, mas está certo que vai. A Angela pergunta se vão lutar contra a Aliança Nobre. O Prota manda ela não se preocupar porque acha que ele foi uma viagem com um grupo de mercenários em primeiro lugar. Isso não é apenas uma intriga entre dois labirintos, isso vai ser uma guerra entre 2 andares. Serão como os chifrudos encurralados para vencer, precisam lutar sem honra. O ponto é que ele é a causa da guerra. Vão conseguir vencer se os outros caras do nono andar não descobrirem disso. Mas Giselle está pacífico ultimamente. Isso muda agora. Outra guerra vai começar em breve. Os planos já estão traçados. Vai explicar tudo para eles agora mesmo. Assim que sobe na superfície, começa a ver como está o seu celular e percebe que está cheia da ligação de várias pessoas. Se sente mal, ele não tem tempo para ficar com a sua família. Por enquanto, só vai se desculpar e pedir perdão dele. Pede desculpa do seu pai, falando que está numa área montanhosa remota na Austrália. A viagem, como falou, e o sinal estava ficando fraco. Ele tem certeza que o Sr. Baek também vai fazer um alvoroço se ligar para ele. Em vez disso, vai ligar para a pessoa que ele pretendia. Começa a falar com a Ju Yoang, perguntando como ela está. Aqui é o Jinhou. Nesse momento ela fica puta perguntando por que ele não aceitou as ligações dela. O Prota fala que estava numa missão e pede desculpa. A Ju Yoang diz que ele está espertalhão como sempre. Ela está no 5º andar de Giselle e tem umas coisas para ficar fazendo. Colocou a mão em um novo equipamento militar, não é para civis. É ainda um protótipo, então só pode ficar em chamada por alguns minutos se estiver perto dele. Ela conseguiu algo por meio das conexões dela no exército outra vez. É por isso que está ligando para ela.
pergunta dela se poderia arranjar uns equipamentos como foi da última vez. Não foi o suficiente. A Junior Yang fala que não é como se tivesse outra dúzia daqueles itens. Além do mais, ele desaparece por meses e quando finalmente fala com ela, pede equipamentos. Ele realmente vai travar uma guerra ou algo do tipo. Ele sabe que filhos das masmorras não podem entrar em guerra com as pessoas da superfície. O prota fala que não sabia, então acha que não está quebrando nenhuma guerra porque não é com aquelas pessoas. A Junior Yang pergunta do que ele precisa. O prota começa a fazer uma lista e em pouco tempo ela pergunta se ele perdeu a cabeça. Até o Shan-Si vem olhar o que está acontecendo por causa dos gritos. Ela fala que ele está de brincadeira, está pedindo equipamento para um batalhão inteiro. Se toda essa quantidade de equipamento for pega de uma só vez, eles com certeza vão capturar. O prota manda ela esquecer o tanque de guerra, mas ela pode pelo menos conseguir as bombas e os dispositivos de comunicação. Ela fala que não é tão simples para conseguir essas coisas. Tem que falar com um certo general no comando de defesa do Guisê. Em outras palavras, é basicamente corrupção. Eles têm que pagar pelo menos equipamentos ele mesmo, além da mão de obra e pelo silêncio das pessoas que sabem sobre isso. Mesmo que seja possível conseguir tudo, o dinheiro que seria necessário custaria bastante. Não tem certeza, mas comparado com o que ele pagou da última vez, seria por volta de 1,5 bilhão. E o prota pergunta como é que tá a taxa aí, a troca do dólar. A Junior Yang fala que ultimamente o preço baixou um pouco. As joias terrestres saíram de moda como um bem de luxo. Não tem mais tanta demanda por elas, fora para pesquisa em laboratórios. O prota fala que tá tudo bem, ele pode pagar com algumas joias e vai também pagar o dobro da quantia. Manda Dominique preparar joias terrestres de baixa qualidade. A Junior Yang diz que ele é um filho de masmorra do 12º andar que foi para andares inferiores. Então acho que ele deve ter mais do que joia suficiente. Na verdade, deveria usar essa chance. Diz que não precisa do dobro da quantia, vai conseguir essas coisas para ele, mas tem uma condição. Tem uma missão secreta que estão trabalhando com outra organização. Pergunta se ele pode participar disso. Encontrar um labirinto único. Não pode contar muito mais que isso. O prota fala que tem uns assuntos, então vai demorar alguns meses. A Junior Yang fala que tá certo, onde deve integrar as coisas no mesmo endereço. Fala que vai tentar fazer isso em apenas uma semana. Essa vai ser uma tarefa complicada. O Shan-Si pergunta com quem ela estava em ligação. Ela fala que vai ter que ir para a superfície por cerca de 3 semanas. Conseguiu um filho de masmorra confiável e vai subir por causa disso. O loirinho fala que estão trabalhando há bastante tempo e agora ela vai trazer alguém pra cá. Mas quando ela diz que é o Jinyu, todo mundo fala: caramba, aquele cara da expedição das aranhas, ele é super forte e com aquele monstro a gente vai ganhar fácil. Mas a Junior Yang fala que vai demorar uns meses pra poder se juntar a eles. Ele tem um trabalho a fazer e ele diz que vai se juntar assim que acabar com tudo. Eles vão continuar fazendo o que tem feito em segredo sobre esse labirinto que acharam, que aceitou um humano. O prota fala que vai cuidar de algumas coisas e uns preparativos, mas é uma pena, porque ele queria tentar andar em um tanque. A Riki Shasha fala que é uma honra poder ver ele de novo. E também já memorizou o plano que ele fez. O prota manda dizer para os ratos ficarem escondidos e reportar se algo tiver diferente. Mas ela diz que tem problema. Os ratos podem ter conectado seus buracos à entrada do abismo, mas é muito longe daqui e não tem certeza de quanto tempo demora para reportarem tudo. Prota fala que tem certeza que organizar os fios elétricos primeiro vai dar certo. Vai entregar o rádio para eles assim que acabar chegando. Pergunta se tem mais algum problema. A Dominique e a Riki Shasha fica se olhando. Ela diz que os ratos chifrudos disseram que eles estão prontos para encontrar com ele. Eles vão poder contar os outros problemas com mais detalhe. Prota fala que não tem uma boa sensação, então vai começar a ouvi-los. No subsolo do labirinto Naga, no abrigo dos ratos chifrudos, começa mais uma vez outra conversa. Prota manda ele não se preocupar com nada, pergunta se tem algo incomodando. O ratinho fala que está todo mundo satisfeito. O labirinto Naga protege, dão missões e até recompensa. Não podem sonhar com mais nada melhor que isso. Mas o prota pergunta: cadê o Twitch? Ele não é aquela pessoa. O Twitch fake fala que se apresenta ao grande rei de Naga, o salvador dos ratos chifrudos. Ele é o filho do Twitch, o Tret.
Prota fala: caramba, Tret, eu me lembro desse ratinho. O Tret diz que esse é o nome do seu avô que imprudentemente atacou ele no passado. Herdou para assumir o fardo dos seus pecados e apagá-los. Vai fazer tudo o que puder para o labirinto Naga, mesmo que isso possa tirar sua vida. O Prota fala que ouviu que eles se reproduzem rápido, mas não achou que eles já tivessem amadurecido também assim tão rapidamente. O Tret fala que queria responder pela ausência do seu pai. Seu pai Twitch está atualmente expulsando os traidores e ratos rebeldes. Embaixo, no subsolo, tá um velho ratão. E chega o Twitch falando: qual foi, Morty? O que você tá fazendo? O Morty fala que imaginou que ele viria. Todas as peças da revolução estão prontas. Mas o Twitch fala que não esperava que ele estivesse em um lugar tão baixo do labirinto do dragão da inundação. Está todo mundo pronto aqui. O Morty fala que ainda não. Isso não é nada quando se trata de tomar todo o nono andar. Reuniu apenas 70% dos executivos. Permitiu que eles trouxessem seus assistentes. O Twitch fala que eles têm assistente. Eles já estão agindo até como um nobre. O Morty fala que também tem um lugar para ele. Ele vai ser o general. Afinal, dentre os ratos chifrudos, ele é o mais próximo do nível de um herói. Mas porque ele está carregando essa coisa com ele? O Twitch fala que tem uma coisa que queria perguntar. Dentre os ratos chifrudos, ele é o mais próximo do labirinto Naga. Tem seguido as ordens dele sem nenhuma hesitação. De onde ele tirou essa confiança para tentar trazer ele por seu lado? Você está acabado se eu escolher te denunciar para o labirinto Naga. Sabia que ele não iria fazer uma coisa dessa? Fiquei sabendo que ele tem um filho. Se lembrar bem, ele herdou o nome do seu pai. Essa é a prova. Você tem se preparado para uma revolução por conta própria, para derrubar o labirinto Naga que matou Tret e nos escravizou. Você precisou ficar ao lado do elfo detestável que levou à morte do seu pai, só para aprender o máximo possível sobre os seus opressores. Twitch, seu sacrifício e plano estabeleceram nossos fundamentos para que seu filho Tret assuma o controle do labirinto de Naga em Gizeh, assim como seu pai acabou tentando uma vez. O Morty continua dizendo que sabia, ele não está sozinho. Quando estavam no labirinto Naga, viu o crânio dos seus irmãos com seus chifres arrancados. Foi aí que caiu a ficha. Não importa o quanto fique melhor para cada um, eles sempre vão ser escravos ligados ao labirinto, trabalhando até a morte. Neste grande lugar chamado Gizeh, eles não são permitidos a nada além de escravos ou aperitivos para os predadores. Porém, deseja mudar esse destino. Mesmo que não consiga viver até o fim, ele pelo menos quer ser aquele que acendeu o fogo dessa revolução. E finalmente, ele tem uma chance. Hoje vai marcar o dia que eles vão se libertar da escravidão. A fundação da nossa nova potência está completa. Eles não são mais escravos. Todos os ratos ficam gritando que nem loucos. Os ratos chifrudos vão se livrar dos monstros de Gizeh e superar todo mundo. Vão libertar nossos irmãos dos outros andares e pisar nos inimigos. Eles, os ratos chifrudos, vão se tornar os governantes de Gizeh. Eles não são somente de um reino emergente. Seus fundadores, descendentes do punho, declara aqui a fundação da dinastia Morte. E os ratos aqui continuam loucão, perdendo até mesmo a sua inteligência, gritando o nome do Morty, como se ele fosse um novo rei. Mas nesse momento, o Morty chama seu filho, o Morty Júnior, apresentando ele, dizendo que compartilham o mesmo nome, assim como seu filho e seu pai. Começou a revolução, mas ele já está muito velho. O nomeou com seu nome com o desejo que ele põe um ponto final nesse ciclo. E o Morty Júnior falando que vai ter a certeza de fazer os desejos do seu pai virar realidade. E o Morty pai falando pro seu filhinho que ele está destinado a ser um rei. Ele vai estar acima de todos os ratos chifrudos. Esse fardo não vai ser leve e o caminho da revolução não vai ser fácil. Ele vai assistir seus irmãos serem mortos, pisoteados e comidos por outros. Para você que cresceu no labirinto de Naga, tudo isso parece ainda mais cruel. Mas não se esqueça, isso é o que o rato chifrudo sempre sofreu. Lembre-se que nossos parentes de outros cantos de Gizeh estão enfrentando nesse momento. O Morty Júnior fala que vai salvar todo mundo, papai. E ele aqui dizendo que acredita no seu filho. E diz pro Twitch, seu amigo, gostaria que ele e o seu filho pudessem ajudar também. Manda por favor proteger meu filho como conselheiros do próximo rei. O Twitch fala que foi um discurso bastante radical,
Isso comovente. E o Morty falando que não precisa se impressionar, pô. Eu só expressei os desejos dos nossos irmãos. Mas o Twitch fala que tem algo que queria falar também. E o Morty manda ele ir. Todo mundo aqui vai ficar feliz em ouvir o grande general. E o pessoal continua gritando o nome do Morty. E o Twitch falando desejo. Morty. Para falar a verdade, eu queria te persuadir com algumas palavras. Mas parece que isso não vai funcionar. Infelizmente, ele é uma pessoa bem conservadora. E o Morty já começa a ficar nervoso sem saber o que ele acabou de falar. O Twitch diz que aqueles que se alinharem com a revolução, escuta aqui, vai dar a vocês uma última chance de se redimirem pelos seus pecados. Manda todo mundo vir por palco e usar o cortador de feno para cortar o seu próprio chifre. E vai fazer uma vista grossa para aqueles que fizerem isso. Aqueles que não fizerem vão ser executados sem nenhuma exceção. Eles têm 30 segundos. Se uma pessoa vier, ele vai adicionar mais 30 segundos para cada rato. Vai iniciando agora a contagem. O Morty fica muito puto falando que ele é um maldito. Não sabe o que está fazendo. Começam a dizer que ele é um lacaio do labirinto Naga. Manda ele se ferrar, ninguém liga pra ele. Um inimigo dos ratos de Frudos. Ele é um traidor da espécie. Aqueles que poderiam lutar podem pegar ele com as suas espadas. Mandam tirar ele do palco. Esse rato maldito. Pensou que ele tinha sido iluminado, mas ele veio aqui para sabotar os nossos esforços. Começam a perceber que tinha um rato muito calmo e ele era um traidor. Ele estava sem o seu chifre na cabeça. Fala, pera aí, tem um idiota aqui sem chifre. Isso significa que ele já teve seus pecados perdoados. Você pretende cortar um chifre que não existe mais, seu safado. Continua pensando que acabou dando um golpe de mestre. Em vários locais tem outros ratos com chifre cortado, mas não sabe por que tem tantos assim. O chifre é um símbolo de nós, os ratos chifrudos. Não importa o quanto tentem cobrir com desejos, seu instinto nojento. Não tem como ter tantos chifres cortados entre os nobres ratos arrogantes. Os 30 segundos já acabaram, meus parceiros. E pensar que ele teria que matar todos seus iguais. Começa a falar pro guarda começar com a execução agora mesmo. Nesse momento todos os ratos começam uma grande guerra. Ninguém poderia escapar dessa luta. E acabou.